Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero que o dia de vocês tenha sido abençoado. Hoje eu vou falar com vocês, é mais um vídeo de opinião mesmo, eu quero expor a minha opinião, tá? Porque o assunto é um assunto que já está aí há alguns dias na mídia e a gente precisa se posicionar. Fundo eleitoral. Eu sou totalmente contra o fundão eleitoral. Por mim, não teria um centavo de dinheiro público para financiar campanha política, tá certo? Essa é minha opinião. Seria zero. Até porque 2 bilhões ou 4 bilhões ou 6 bilhões ajudaria muito mais sendo investido em saúde e em educação do que indo para a mão de políticos. Isso é um fato. E eu creio que você que está me assistindo deve concordar com isso também, certo? O que acontece? Se Bolsonaro veta o fundo eleitoral, nós sabemos que o Congresso pode derrubá-lo. Pode derrubar o veto em si. Vai gerar desgaste, vai gerar mais atrito com o Congresso em si. Alguns aliados, os poucos aliados que Bolsonaro tem, podem até se virar contra ele. Mas eu creio que ele deva vetar sim, como ele está dizendo, vetar os excessos. Tudo que passar de R$1 para mim é excesso, mas ele vai ter que negociar. Muitos dizem, mas é porque o Bolsonaro está se aliando com o Centrão. Gente, nós estamos num presidencialismo de coalizão. O governo precisa ter pelo menos um mínimo de maioria para votar algumas coisas, conseguir aprovar reformas e etc. Óbvio que Bolsonaro tem que conversar com o Centrão, isso é fato. Nós gostaríamos que Bolsonaro conversasse com o Centrão? Talvez até o próprio Bolsonaro gostaria de conversar com o Centrão? Não. Claro que não. É ruim para a imagem do governo você pôr uma pessoa que tem, por exemplo, dúvidas se ele é um corrupto ou não. É claro que é ruim. Mas é o que Bolsonaro tem lá à disposição. Você olha no Congresso, boa parte dos congressistas, eu creio que a maior parte dos congressistas, já são macacos velhos. Já estão lá há muito tempo. Tem denúncias de corrupção que nunca são julgadas, que nunca são investigadas contra eles. Uma grande parte. Tem pessoas boas no Congresso? Tem pessoas ótimas. No Centrão tem pessoas boas? Com certeza. Vejam só, Bolsonaro veio do Centrão. Ele era chamado diziam que ele era do baixo clero do Centrão. Precisa-se de diálogo político. Isso é fato. É o famoso toma lá, dá cá. Olha, vou entregar cargos aqui e vocês vão aprovar essa reforma aqui. O que não pode acontecer é corrupção. Isso não vai acontecer. Até agora não aconteceu. Mas trocar cargos, indicações, tudo isso é normal na política desde a época do Império. Leia sobre como o Dom Pedro fazia política e você vai ver. Quando ele queria aprovar alguma lei, quando ele queria aprovar alguma reforma, quando ele queria aprovar alguma indicação, ele conversava com os políticos da época. Olha, eu vou entregar aqui a presidência do Conselho de Ministros a fulano, eu quero que ele seja eleito. Eles faziam de tudo para cumprir isso em troca de cargos, de indicações e etc. Isso vem desde a época do Império. E acontece no mundo todo. No mundo todo você tem isso. Isso é a famosa política. O que não pode olha, se você votar a favor do que eu quero, ou se você me der um cargo, eu consigo te passar tanto aqui, ó. E isso não pode, realmente não pode. Os mesmos que atacam Bolsonaro hoje diziam que ele tem que dialogar com o Congresso. Quando ele começa a dialogar, começa a formar uma maioria, atacam. Eu vou pôr aqui, o vídeo está no perfil, tá? Lá no Twitter do Patriotas, @Patriotas. Um vídeo do Renan Santos, do MBL. Vejam só o que ele vai dizer. O que o MBL queria que Bolsonaro fizesse. Chegou a hora de fazer a defesa séria do Jair Bolsonaro. Chegou a hora de defender o presidente Jair Bolsonaro. E esse é um vídeo com
complicado que eu preciso que vocês assistam. Eu vou elogiar a postura dele. O Jair Bolsonaro, ele botou a mão na cabeça e falou: tá na hora de cuidar das prioridades, tá ok? Vamos cuidar da reforma e de governabilidade, tá ok? E é o que ele começou a fazer. Prestem atenção, não existe política sem políticos, né? E não existe governo sem política, isso é uma ficção, a não ser que você queira dar um golpe de Estado, né? Não existe, ninguém resolve isso na base da machadada. Agora vejam só, qual que era a esperança do MBL? Esse vídeo é do início de 2019. Qual era a esperança do MBL? Olha, o Bolsonaro vai dialogar com o Centrão, nós estamos no meio do Centrão, nós vamos ter cargos, porque nós apoiamos a candidatura dele no segundo turno. Então eu vou ser ministro, eu vou ocupar cargo aqui, ele vai me apoiar para a presidência da Câmara e etc. Essa era a esperança deles. Mas naquela época Bolsonaro não fez isso. Bolsonaro não dialogou tanto quanto agora com o Centrão. Ele conseguiu, por exemplo, aprovar a reforma da Previdência porque era algo que precisava ser aprovado. Então os congressistas não tinham como fugir daquilo. Era necessário para evitar a falência do país. Por isso ele conseguiu aprovar. Vamos continuar ouvindo o que ele está falando aqui. O interesse do MBL na época era cargos. Outros que apoiaram Bolsonaro também tinham muito interesses em cargos. Alguns tiveram. Bastou o governo cortar, trocar por outras pessoas que esfaquearam o governo pelas costas. Da marretada, ele vai ter que fazer composição com os partidos políticos, porque isso é da natureza da democracia. Faz parte da democracia representativa. Olha só, e prestem atenção no que eu falei. Se ele fizer, ainda que seja uma mudança no discurso de campanha, terá nosso apoio, porque é a decisão certa de sacrificar a própria imagem em nome do andamento das coisas boas para o Brasil. É um discurso, aí sim, de um homem público e não de um demagogo populista picareta. Ele está dialogando com o Centrão. Realmente ele está e precisa. Se quer aprovar a reforma tributária, se quer aprovar a reforma administrativa, vai ser necessário. O Centrão é a maior, vamos dizer assim, sigla do Congresso. Ele precisa do Centrão para conseguir votar as reformas. Sem o Centrão, ele não aprova nada, literalmente nada. Tem que fazer essa escolha, em ser um demagogo, populista picareta ou um homem público comprometido com as reformas. E se ele escolher este lado aqui, ainda que vá perder discurso, ainda que boa parte desses puxa-sacos de rede social vão ficar sem discurso, vão apanhar de esquerdista, ele vai estar fazendo o que é certo. Se tem um momento que o Jair Bolsonaro precisa da tua ajuda, é nesse. Vejam só o recado que ele deu aí em 2019. Se há um momento em que Bolsonaro precisa da sua ajuda, é nesse. E realmente, quando Bolsonaro mexe em algum ministério, faz um acordo com um partido, faz acordo com outro, indica um ministro de um partido, indica um ministro de outro, é nessa hora que ele precisa do nosso apoio. Ele não precisa apanhar mais do que ele já apanha. Apanhar, a imprensa faz isso com maestria. Bate nele com maestria. São mestres em bater em Jair Bolsonaro o tempo todo. Tá certo? Isso era o pensamento do MBL quando eles tinham a esperança de ocupar cargos. Porque o grande fetiche do MBL é se tornar um partido político e eleger um presidente, eleger governador, eleger um prefeito. Esse é o grande fetiche deles. Então eles estão trabalhando para isso. Eles querem isso. Essa é a grande missão deles, tá? É esse momento que ele vai precisar que você ajude. Que não ajude assim, ele está fazendo isso porque... Não, você vai ter que explicar que é da democracia, é da política, e que se houve uma negação da política anteriormente, essa negação não poderá acontecer, porque só por vias políticas as reformas, as transformações necessárias para o Brasil vão acontecer. Né? E que se ele teve maturidade de parar de falar de Golden Shower para começar a tratar com os partidos políticos, é que ele está começando a agir como presidente e como líder que o Brasil precisa que ele seja. Vou começar a ver, por exemplo, num adversário político, ou num concorrente, ou nem que um adversário, gente dentro do MDB, gente dentro do PSDB, gente dentro do PTB, gente dentro do PSC, gente dentro do PSB, do PPS, e gente boa lá dentro. Ou tem gente boa dentro, na verdade tem quadros qualificados, mais quadros qualificados no PSDB do que no PSL, lá na Câmara dos Deputados para ajudar, e no próprio PP, Ouve o que ele vai falar no final aqui. O MDB, que agora quem vai vir com o discurso puritano, o discurso canalha e oportunista, será, veja só, a esquerda. Não preciso mais falar nada sobre o discurso do MBL atualmente, né?
Eles já mostraram a sua face, mostraram que são a nova esquerda, mostraram que são o PSOL Kids, como o Constantino adora chamar. E eu acho o máximo esse apelido, PSOL Kids. Eles fazem esse trabalho, eles não conseguiram os cargos que queriam, não conseguiram indicações, não conseguiram estar ali no meio, não conseguiram uma liderança de governo, da representação do governo na Câmara, não conseguiram nada. Logo eles se voltaram contra o presidente da República. Logo eles esfaquearam Jair Bolsonaro pelas costas de novo, porque muitos deles se elegeram na mesma base que Jair Bolsonaro. Então eles utilizaram para se eleger. Depois esfaquearam Bolsonaro porque não tinham cargos, tá? Mas isso é o caso do MBL. O que eu estou dizendo aqui, o diálogo com o Centrão é legal? Eu não gosto. Eu gostaria que tivesse lá uma maioria de direita, de conservadores, pessoas comprometidas com o crescimento do país, com a melhora da vida das pessoas. Gostaria. Mas infelizmente não é esse quadro que nós temos. Então nós temos que trabalhar com a realidade. Não adianta ficar com utopia, não adianta ficar com discurso puritano, com discurso que olha, não podemos dialogar com o Centrão, olha, todo mundo no Centrão não presta. Não. Há pessoas no Centrão, que são os partidos ali do centro, que são boas pessoas, que têm se mostrado boas pessoas, que têm apoiado o governo. São boas pessoas. Não tem denúncias de corrupção, você encontra. Eu acho, vou repetir mais uma vez, eu acho legal o diálogo com o Centrão? Não. Preferia que fosse um diálogo com conservadores, que fôssemos a maioria na Câmara, que fôssemos a maioria no Senado. Esse seria um cenário de sonho. Estaríamos muito bem, obrigado, muito melhor do que estamos agora. Mas o quadro que temos atualmente, Bolsonaro tem que fazer isso, ele não pode fugir disso. Ou é isso, ou rasgar a Constituição, jogar fora, fechar tudo e virar ditadura. São os únicos dois caminhos. Ou segue-se a democracia, ou vai pelo outro caminho. Não creio que Jair Bolsonaro vá por um caminho diferente. Até agora não foi. Mesmo com grandes motivos para reagir aí ferozmente, ele até agora tem se mostrado um democrata e tem conduzido o governo aí de maneira democrática, sem autoritarismo. Então, até agora, Bolsonaro não me decepcionou. Vou confiar mais uma vez no presidente. Já cometi erro aqui de julgar, tá? Estou dizendo isso porque eu cometi erro de julgar e falar, olha, como pode isso? O Bolsonaro está ficando louco, e depois eu ver que ele realmente tinha razão. Então não vai ser o diálogo político com o Centrão, não vai ser uma troca com o Centrão, olha, um ministério e a gente aprova essa reforma aqui que vai fazer com que eu deixe de apoiar Bolsonaro. É nessa hora que ele precisa do nosso apoio, tá? E aprender. 2022 temos que eleger um Congresso conservador, com pessoas comprometidas com o crescimento do Brasil, com pessoas comprometidas com o bem-estar das pessoas, com pessoas comprometidas com o bem literal do Brasil. Não podemos fazer como fizemos nessa última eleição, eleger pessoas desse tipo. Olhe só a volta do presidente, o que tem ali. Você tem Renan Calheiros, você tem Omar Aziz, você tem Randolfo Rodrigues. Não foi o presidente que colocou eles lá. Fomos nós através do voto. Então o brasileiro precisa sim aprender a votar e esquecer um pouquinho dessas velhas raposas que estão lá. Tem pessoas boas que estão há muito tempo no Congresso? Tem. Mas precisamos analisar muito bem. Analise as votações, o que essas pessoas fizeram, vejam se tem ficha, se tem alguma denúncia de corrupção. Analisem. Nós precisamos votar direito no próximo ano, tá certo? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.